estarmos aqui logo cedo, no domingo, primeiro dia da semana, amanhecer na casa do Senhor, poder contar aqui com a presença desses santos fiéis que sempre estão aqui e poder também viver um momento de aprendizado da Palavra de Deus com a nossa escola bíblica dominical. Oremos. Pai bondoso, nós nos rendemos a Ti e colocamos diante de Ti agora um agradecimento por mais um dia de vida, um agradecimento por poder estar aqui na Tua casa logo cedo para essa maratona de aprendizado da Tua Palavra. Aproveitamos o momento e interceder pela vida do Teu servo Diácono João, que se internou para essa cirurgia, pedindo que o Senhor guie lá toda a equipe médica, todas as pessoas que estão envolvidas, para que essa cirurgia tenha pleno êxito e ele possa logo retornar para o seu lar, para o seu convívio e restabelece por completa a saúde dele. Colocamos aqui também, como a gente faz todo domingo, os nomes que estão nessa caixa, temos orado para que se convertam. Sempre a nossa oração é que o Senhor use as pessoas que estão mais próximas para que levem uma mensagem através de seu testemunho de vida e essas pessoas sejam impactadas e que o Santo Espírito trabalhe para que se convertam. Oramos então pela escola bíblica, que seja uma aula bem proveitosa. Oramos também para que hoje o culto à noite, o culto do Senhor também seja marcado pela Tua presença. Tudo isso nós colocamos diante de Ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Estamos dando prosseguimento, e chegando ao final do estudo da nossa apostila, que é a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Chegamos no capítulo 4, como eu disse, para muitos é um capítulo memorável, haja vista que para a maioria dos teólogos o versículo 4 do capítulo 4 é o tema da carta. E Paulo diz: alegrai-vos sempre, e outra vez os digo, alegrai-vos. Porque essa carta é chamada a carta ou a epístola da alegria. Embora o contexto não fosse um contexto bom nas nossas perspectivas humanas, mas Paulo entende que ele está vivendo a soberania de Deus e que Deus tem tudo sob controle. E que se ele está preso, é porque Deus quer usar ali naquele ministério. Por isso que ele se intitula embaixador em prisões, ou o prisioneiro de Cristo. E escreve essa carta encorajando a igreja de Filipenses a manter a alegria diante das perseguições, diante dos problemas de relacionamentos pessoais, internos, diante das heresias que surgem, diante do dia a dia. E ele começa no capítulo 4, nós estudamos essa semana passada, o versículo 1 e 3, não foi isso? Em que Paulo vai trabalhar a questão dos relacionamentos. E ele trata de um problema de duas irmãs, não é isso? Evódia e Síntique. Nós avançamos, capítulo 4, do versículo 8 até do 4 até o 9, ou não? Ficamos só pelo versículo 3, né? Você não deve ver, né? Massa que tem tudo anotado aí, né? Até que versículo aqui? Até o 9. Leu na apostila? Leu também na Bíblia até o 9? Até o 9. Na apostila a gente parou no ademais. Isso, Isso. Então é para a apostila, vamos lá, ademais. Pegaram aí? Então Paulo trata aqui dos versículos 1 e 3 sobre relacionamento entre duas irmãs e que poderia prejudicar o bem-estar da igreja. Paulo entende que essas irmãs, apesar de estarem vivendo esse conflito, tinham suas qualidades. Ele ressalta isso, mostra como tratar esses problemas e depois ele começa a falar sobre os problemas pessoais nossos, porque os problemas coletivos também afetam a nossa vida, a nossa saúde física, quando os nossos pensamentos e sentimentos não estão interrelacionados, não estão equilibrados. Paulo vai falar sobre ansiedade
e ele dá do versículo 4 até o versículo 9 alguns conselhos, algumas dicas, orientações de como lidar com a ansiedade e tudo aquilo que envolve os problemas emocionais. Ele vai falar que a gente precisa cultivar a alegria, não nas circunstâncias, mas no Senhor, que a gente tem que cultivar a presença do Senhor, lembrando que o Senhor está sempre perto. Vai também falar para a gente cultivar a amabilidade, ser pessoa amável, para nós cultivarmos as várias formas de oração e para cultivarmos um pensamento positivo, peneirando tudo aquilo que vem ao nosso pensamento. E ele sintetiza lá no versículo 9, dizendo: então tudo que vocês viram, aprenderam, vistes em mim, isso praticar, certo? Dia, cumprimentem a nossa língua visitante, Deus abençoe a sua vida. Então ele apostila: ademais, depois que se fizesse isso e que se curassem os relacionamentos, seria necessário cultivar um compromisso mútuo a uma disposição mental e subsequente conduta saudável e piedosa, exemplificada pela vida de Paulo entre eles. Versículo 8 e 10. O último parágrafo da epístola, capítulo 4, versículo 10 a 20, contém um reconhecimento pela oferta dos filipenses. Mas também esse é recheado de exemplos instrutivos. Assim como no capítulo 2, versículo 3, ele enfatiza a harmonia entre a soberania divina e a responsabilidade humana no desenvolvimento da sua vida cristã. Aqui Paulo usa suas próprias experiências de carência e abundância para mostrar que Deus usa ambas para tornar seus filhos adequados para a tarefa que ele lhes apresenta. Capítulo 4, versículo 10 a 14, Paulo testifica que Deus dá contentamento em qualquer circunstância na qual um cristão possa se encontrar. No versículo 15 ao versículo 20, ele assegura aos filipenses que seu envolvimento resultará em provisão divina, abundante para todas as suas necessidades, como ele ressalta no versículo 19. Usando termos também encontrados no capítulo 1, versículo 9 a 11, onde ele fala suprir de fruto, e concluindo sua epístola com uma atribuição de glória a Deus. Paulo indica que o envolvimento recente deles era um prenúncio do seu futuro crescimento rumo à maturidade. Eu vou terminar aqui a leitura desse último parágrafo, a gente vai agora trabalhar versículo por versículo. As saudações finais refletem a ideia geral do compromisso do Evangelho, visto que mesmo dentro da casa de César, ou seja, a família do imperador, muito provavelmente oficiais no palácio imperial, versículo 22, alguns vieram a crer nele. A oração com o desejo final de Paulo é que a graça capacitadora de Deus esteja com o espírito dos filipenses. Versículo 23. Talvez um lembrete sutil do desejo do apóstolo de união entre eles, conforme 1:27. Vamos então para a Bíblia. Abram lá. Vamos trabalhar agora do versículo 10 em diante, não é isso? Esse bloco, gente, é interessante. Nós vamos falar mais detalhadamente quando chegar a esse versículo, porque aqui contém um versículo que é um dos mais usados de maneira errônea. Versículo 13, em que Paulo fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi várias vezes em pregações, estudos, em administrações, pessoas usando esse versículo para trazer para as pessoas um ar de que tudo para a gente vai ser bênção, que nós vamos ser vitoriosos, que a gente consegue tudo, que somos vencedor, porque Deus vai nos fortalecer. E na realidade não é isso que o versículo está dizendo. Nós precisamos entender que todo e qualquer texto bíblico está dentro de um contexto. Nós não podemos pegar ele e isolar desse contexto, senão ele pode dar um significado totalmente contrário.
E é o que está acontecendo em Filipenses 4,13. Paulo vai mostrar que realmente ele pode. Ele pode passar necessidade, ele pode ter abundância. E para ele vencer tanta necessidade quanto a abundância, ele precisa da força do Senhor. É o Senhor que o fortalece. Porque a gente acha que as nossas dificuldades são sempre na abundância. Nem é sempre assim. Tem pessoas que têm dificuldade quando tem muita coisa. Então, a gente sabe de casos de pessoas que são fiéis a Deus tendo pouco. E quando começa a prosperar, aí esquece de Deus. Não sabe lidar com a sua aquisição, com os seus bens. Aí se afasta de Deus. Isso não é bom. Tanto é que um dos grandes servos do Senhor disse: Senhor, eu te peço uma coisa, não me deixe pobre para não mendigar e não me deixe rico demais para esquecer de ti. Então, a gente precisa desse equilíbrio, saber viver nos dois extremos e não deixar que isso nos afaste de Deus, porque estamos vivendo um momento de carência, e também que nos afaste de Deus, porque estamos vivendo um momento de abundância. Temos que lembrar que tanto na carência quanto na abundância, nós vamos receber a força de Deus para saber lidar com esses dois extremos. E é isso exatamente que Paulo quer passar aqui para a igreja de Filipos. Ele começa a agradecer pelo que a igreja está mandando. Ele fala: sou fiel a Deus, porque vocês estão suprindo. Mas eu sei que se não viesse suprimento de vocês, não viesse de ninguém, Deus está cuidando de mim e não deixando eu abandonar. Então vamos lá. Capítulo 4 de Filipenses, e começa no versículo 10. Algumas versões da Bíblia aí tem como título, a minha tem agradecimento pelas ofertas. Como é que está na sua, Márcia Cristina? Tem título? Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos, saudações finais. Ele chama de dons, né, gente? Oferta. Como é que está na sua Bíblia, Alex? Agradecimento pelas ofertas dos filipenses. Tá, a sua Bíblia está igual? Meu agradecimento pelas ofertas. Adeus? Paulo agradece aos filipenses. Isso. Bia, tem? Paulo agradece pelas ofertas. É isso. Então vamos lá, começa no versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrar. Então, olha que coisa interessante. Paulo fala: eu estou muito alegre, bastante alegre. Lembra, gente? Ele está preso. Mas ele encontra motivos de alegria, mesmo estando preso. E qual é o motivo da alegria aqui? Que vocês renovaram o seu interesse por mim. Olha que coisa interessante, né? Renovar. Como é que está na sua versão, Márcia? Posso ler o versículo todo? Pode isso. Ora, muito me regozijai no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Por reviver a vossa lembrança, né? E daqui na minha, renovar o seu interesse. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente demonstra interesse para as pessoas, mas a gente fica muito tempo sem demonstrar isso. E quando a gente demonstra, isso é muito bom. E Paulo fala: vocês já tinham feito isso antes, mas agora eu fiquei mais alegre porque vocês renovaram. Veja que no momento em que Paulo mais precisava, Deus toca a igreja de Filipos para ir lá dizer: Paulo, não esqueça, nós estamos contigo. E a igreja mostrou isso, enviando informações através de Epafrodito, enviando oferta, enviando suprimento. E Paulo fala: que maravilha, né? Vocês já fizeram isso. Lembra que lá no começo ele fala: vocês participam, né? Desde o começo até agora, da pregação do Evangelho. E agora Paulo está falando: vocês renovaram isso, vocês reviveram, e isso me causou muita alegria. Ele está dizendo: não quero com isso dizer que vocês nunca o fizeram, vocês já fizeram antes, né? Mas agora parece que ele está necessitado de falar: isso muito me alegrou. Como é bom, gente, né? Pequenos gestos fazem diferença. Às vezes a gente está atrás, de coisas grandes, né? Mas os pequenos gestos contínuos alegram o nosso coração. Quando a gente sabe que pode contar com alguém, às vezes só um telefonema: olha, estou orando por você é muito especial, você é maravilhoso, né? O fato da gente
dar bom dia para as pessoas significa que a gente está desejando que ele tenha um bom dia. Isso é bom. Então a gente precisa dessa demonstração de interesse. A gente até se interessa, mas às vezes a gente não sabe demonstrar. E Paulo está falando assim, demonstra. Há algum tempo atrás eu fiz isso aqui na igreja, mas eu queria que isso se tornasse prática. Por isso que eu não fico pedindo sempre para as pessoas não fazerem apenas porque eu pedi. Mas eu queria que se tornasse prática. Simples gesto. De vez em quando traz um bilhetinho para alguém. De vez em quando traz um bombom, uma bala, alguma coisa. Que não custa muito para a gente. Mas para aquela pessoa vai fazer de falta. Lembrou de mim, sabe que eu gosto, né? Um abraço, né? Um cumprimento cordial. Antigamente a gente usava muito telefonar, né? Hoje a gente, além do telefone, a gente tem o WhatsApp, tem as mídias, dá para você se comunicar. Isso faz um bem danado, isso é um bálsamo, né? Isso alegra o nosso coração. E Paulo estava preso, precisando disso. E quando Epafrodito chega, Paulo fica estarrecido. E aí ele escreve agradecendo. Olha, eu me alegrei muito no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Renovação, gente. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. E agora eles tiveram oportunidade. Veja que eles estão longe, gente. A gente pode falar, mas por que a igreja demora tanto para demonstrar? Gente, temos que entender que naquele tempo não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha VLT, não tinha WhatsApp, Messenger, essas coisas todas, computador. A distância era longa, né? Só pegar navio, camelo para ir. Era custoso, longínquo para fazer isso. E se comunicar por carta ou verbalmente. E por que Paulo até usava a carta? Porque a gente às vezes, né, quando vai falar o que ouviu, a gente às vezes não transmite tudo, né? A carta está lá registrada. E a igreja fez isso. Na primeira oportunidade que teve, olha, tem alguém, e veja que a situação foi difícil. Epafrodito se dispôs e estava doente. E Paulo fala, eu fiquei preocupado, ele podia ter morrido. Mas mesmo doente, ele veio aqui, demonstrou amor e interesse, e vocês o enviaram. Então, nós temos que entender isso. Agora, hoje a gente tem tanta oportunidade de fazer isso, né? E às vezes a gente não faz. A gente esquece. Nós estamos vivendo um período de maior portabilidade de comunicação, mas ao mesmo tempo são comunicações virtuais. Nós estamos perdendo aquele contato físico, né? Aquela visita, aquela presença. E nós temos que aproveitar os dois lados, né? Usa a mídia, usa as redes sociais, mas também não esquece, quando a gente se reúne, dá aquele abraço. Desde domingo que não te vejo, que maravilha. Nós tínhamos uma irmãzinha aqui que era um poço de alegria, né? A gente sabia sempre que ela ia falar as mesmas coisas, mas aquilo nos alegrava. A irmã Jasmelina, né? Ela chegava e abraçava, minha princesa, como você está bonita, como você está sorrindo. Aquilo era um bálsamo para a gente, quando a gente chegava e recebia o abraço, esse cumprimento dela, né? Isso nós estamos sentindo falta hoje. E Paulo começa esse bloco aqui, finalizando a carta, dizendo a alegria que ele tem pela igreja renovar essa demonstração de interesse pela vida dele, pelo ministério dele, né? E aí no versículo 11 ele fala, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Agora, veja o contexto que a gente vai chegar lá no versículo 13. Porque aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Como é que está na sua Bíblia, Nelson? Igual? Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso, a sua está igual, Márcia? Não. Leia aí. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso é uma frase magnífica. Lembra que ele está dizendo, não digo isso, olha, eu estou alegre porque vocês renovaram o compromisso de que se interessam por mim, trouxeram alguma coisa que eu preciso. Não estou dizendo isso porque eu me sinto necessitado. Na realidade, Paulo estava necessitado. Mas ele está dizendo, não estou dizendo porque eu estava me sentindo necessitado. Mesmo que se eu não tivesse. Mesmo que eu
mandar, isso é alegria, né? Às vezes a gente não está nem precisando, mas quando alguém dá, né? Eu tenho um compromisso com Deus, eu e minha esposa, né, e a Ana, de a gente sempre reservar alguma coisa para abençoar alguém, a gente deixa lá. E é surpreendente. A gente faz isso e Deus supre. E às vezes Deus usa pessoas para nos suprir. E eu falo, meu Deus, eu não estou nem precisando. Mas eu deixo ali que eu sei que, essa semana, alguém chegou lá em casa, pastor Zé Carlos, olha isso aqui. E tem mais, opa, meu Deus. Eu não estou precisando, né? Mas eu vou falar, não. Mas logo na mente, tem aquela pessoa. Aí eu já tenho o contato Pix. Aí, bom dia, tudo bem com vocês? Aí peguei lá, já mandei um Pix. Depois, pastor, obrigado, que Deus abençoe. Veja, eu não estava precisando, mas Deus usou aquela pessoa para me alegrar, para falar assim, isso é importante. E eu falei, agora eu vou abençoar outra pessoa, está lá. E Paulo está lá assim. Agora, o mais importante não é isso, dizendo assim, olha, eu não estou dizendo isso porque eu me sinto necessitado. O mais importante é isso. Ele vai dizer, porque aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. E ele vai falar depois, né? Vou até ler os 12 para a gente entender, até o 13, né? No 12 ele diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que coisa! Pegue essas duas frases. Aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. E depois aqui, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. São duas expressões que se complementam, né? E que abrange o que está acontecendo na vida de Paulo. Vamos ler uma outra versão para a gente ver essas nuances. Leia, Márcia, do 11 ao 13, depois Alex do 11 ao 13. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. 12. Sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto na fartura como ter fome, tanto na abundância como padecer a necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alex. Está igual da Márcia. Tá? Então leia aí, Fabiana. Deve ter igual a minha, que é NVI, né? Então Adelso, qual é a tua versão? Então leia ela, assim. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter dificuldade. Eu posso estar na bênção. Eu posso passar fome. Eu posso estar alimentado. Eu posso estar vivendo bem e posso estar vivendo provações. Eu posso tudo isso porque Ele me fortalece. Paulo está dizendo que ele recebe força para Deus para enfrentar as dificuldades, as carências e necessidades. Mas também ele recebe força por Deus para viver na abundância. Lembra? A necessidade para não se afastar de Deus, no sentido de ficar mendigando, reclamando, e na abundância para não se achar autopoderoso, autossuficiente e se afastar de Deus. O que dá força para Paulo a lidar com esses dois extremos é o Senhor. E aí ele fala duas coisas importantes que eu falei. Ele aprendeu a se adaptar. E ele aprendeu o segredo de viver. Está dizendo, existe um segredo na vida. Eu aprendi esse segredo. Que segredo é esse?
É saber se adaptar em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. E como ele aprendeu isso? Que segredo é esse? O segredo está na força que ele recebe do Senhor. Posso todas as coisas, eu posso naquele que me fortalece. É Deus que dá força para ele. Para ter privação, é Deus que dá força para ele. Para viver na ostentação. Usando essa palavra um pouco meio pejorativa, né? Mas tendo muito. E aí ele sabe viver equilibradamente. Ele sabe extrair alegria dessas situações. Porque, gente, na ostentação é fácil estar alegre, né? Agora na dificuldade é difícil. Mas Paulo aprendeu. Né? Eu lembro de um testemunho marcante do camarada que contou, se não me engano, ele participava da ADONEP, que era a Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. E uma pessoa bem sucedida, né? E estava desesperado, queria dar cabo da vida. E olha, bem sucedido, mas vazio por dentro. E um dia ele acordou com o desejo de se suicidar. Ele foi para um viaduto bem alto e ele ia se jogar. E quando ele chega lá, ele está prestes a se jogar, ele começa a escutar uma melodia, se cantando graça, graça. E aquilo mexeu. A graça encontrei em Jesus. E ele, meu Deus, quem está cantando? Bom, antes de eu me matar, eu vou descer para ver. E ele desce aquele viaduto e vê lá uma mulher que aparentemente estava andando na rua, né? E com acho que essa assim, de 2 blocos, com alguma coisa, colocou fogo e estava lá fazendo. Ele achou que era talvez um alimento de comida. Ele chega para aquela senhora: por que você está cantando assim? Eu fui numa igreja, eu conheci Jesus. E a alegria encheu meu coração, eu aprendi esse cântico e agora não sai da minha cabeça, eu estou aqui cantando, né? Mas nessa situação, não tenho casa, estou aqui morando na rua. Mas Jesus me inundou e essa graça está no meu coração. Eu falo, que coisa bonita. Eu quero conhecer esse Jesus. Você pode me levar na sua igreja? Ela falou, posso. E ela marcou o horário com aquele homem passou lá, pegou ela, foi na igreja com ela. E chegou, ele foi alcançado pela mensagem do Evangelho, se converteu. E uma das coisas que ele fez foi dar uma casa para aquela senhora. Veja o contraste, né? Ela tinha tudo, mas estava vazia. Aquela mulher não tinha nada, mas estava alegre. Depois ambos encontraram alegria em Jesus. E é isso que Paulo está querendo dizer. Que nós temos que aprender esse segredo, não deixar que as circunstâncias moldem nossa vida. Mas é fazer com que a nossa vida molde as circunstâncias. É fácil isso? Não. Mas há um segredo, Paulo está dizendo, há um segredo. O segredo é a fortaleza do Senhor. É Ele que me fortalece. Lembra quando a gente canta aquela música, né? Final, é Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Porque é Ele que nos fortalece. Nós vamos dar uma pausa para nós adoçarmos a nossa vida. E nesse momento nós vamos orar pela vida do Alexandre, que está completando mais um ano de vida, né? E dar os parabéns para ele. A Fabiana vai entregar aí as balas e a oferta, e depois a gente canta parabéns para o Alexandre, para ele. Hoje ele tem porção dobrada das balas aí, Fabiana. Quantos aninhos, Alexandre? 61? Mais novo do que ele. Nós já estamos na idade da preferencial. Temos essa senhora que está nos visitando, qual é o seu nome? Marinalva. Já esteve aqui em Marinalva, né? Já tem aqui bastante. Já é de casa. A gente canta para ela: Marinalva, seja bem-vinda, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, a Ebenezer ama você. Pronto? Vamos orar. Pai querido, nós somos gratos por esse momento de oferta, mas mais gratos a Ti. Queremos apresentar a vida do Alexandre e agradecer porque o Senhor concedeu a ele o privilégio de completar mais um ano de vida, e não apenas completar mais um ano de vida, completar mais um ano de vida na Tua presença aí, fazendo diferença para o Senhor.
continue derramando bênção sem medida na vida dele, realizando os seus desejos, suprindo as suas necessidades e usando ele grandemente na propagação do Evangelho. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E como é que a gente fala para ele? Parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Não deixando de nada? Tudo. Como é que é? É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Vitória, 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 vitória. Com Jesus. Alexandre, vamos cantar com quem será, né? Deixa pra lá, né, Alexandre? Deus abençoe a sua vida, né? Oi? Queremos bolo. Não adianta disfarçar. Não vai dar bolo na gente, não. Traz bolo pra gente. Manda à noite aí, não traz à noite, não manda não. Traz à noite nossos pedaços. E ontem é melhor? Ou é na geladeira fica. Bolo do dia seguinte. Só não ficou bom aquela melodia porque a voz, né, gente? Agora me deu calor. Calor da fria. Vamos continuar, gente? Então nós chegamos aqui no versículo 13. Paulo mostrando que ele pode viver em toda e qualquer circunstância porque recebe força do Senhor. E aí ele diz no versículo 14: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Veja que ele está, né, vivendo esse momento. Gente. Paulo não está aqui sendo exagerado, ele está sendo realista. Ele tinha um motivo. Ele está preso e sabendo que a morte dele podia chegar a qualquer momento. E na prisão ele não tem a liberdade, se fosse hoje, eu vou assistir um filme, vou passear, não, vou ali tomar um sol. Não. Ele está privado da sua liberdade de coisas, isso para ele é tribulação. Mas ele fala, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Lembra o texto que Jesus fala, olha, como é que eu fiz isso, Senhor? Fosse me visitar na cadeia, fosse me visitar nos hospitais, estive nu, me vestisse com fome, me desse de comer. É isso. Paulo está dizendo, vocês estão aí mostrando a verdadeira conversão, o verdadeiro evangelho da nova mudança. Vocês participaram comigo das minhas tribulações. E ele fala, como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do evangelho, quando partiu da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. E lembrando lá do começo, veja que Paulo fundou aí várias igrejas, mas ele fala, no começo, nenhuma igreja fez o que vocês fizeram, nesse sentido aqui de se referir a dar e receber. Olha que coisa interessante, Paulo está mostrando que nós precisamos também ter essa postura de saber dar, mas também saber receber. Porque às vezes a gente não sabe como receber as bênçãos de Deus, quando receber aquilo que alguém vem da parte de Deus nos abençoar. E Paulo está dizendo, vocês davam para mim, mas também aprenderam a receber de mim. E o que Paulo podia dar para eles, gente? Paulo não podia dar dinheiro, podia dar essas coisas. Mas o que Paulo dava? Alimento espiritual. E ele sabia, a igreja sabia reconhecer isso. E a igreja podia retribuir como? Olha, o alimento espiritual que a gente pode dar para Paulo é mostrar a nossa conversão, mas a gente pode fazer um pouco mais. A gente sabe que ele precisa de alimento natural também. Vamos mandar, precisa de roupa, precisa de apoio. Vamos mandar, precisa das nossas orações. Vamos dizer que estamos orando. Veja que coisa, né? Interessante. E como eu sempre digo, que ninguém é pobre demais que não tenha algo a oferecer. E ninguém é rico o suficiente que não tenha necessidade de alguma coisa. Às vezes o cara é rico de bens materiais, mas está precisando de um apoio, de uma orientação, de amigo verdadeiro, porque rico tem
poucos amigos, tem muitos colegas, né? Tem muitos aproveitadores, mas amigos mesmo. E aí Paulo está mostrando isso. Olha, nenhuma igreja se relacionou comigo no começo como vocês, no que se refere a dar e receber. E às vezes a gente esquece disso, né? Mas a pessoa não tem nada assim para nos oferecer como bem material. Mas às vezes a sua atenção, o seu carinho, a sua oração, o seu alimento espiritual, que isso faz diferença, gente. São coisas que não perecem, porque, ó, se alguém for lá te dar uma maçã, se você não comer, o que vai acontecer com aquela maçã? Ele vai estragar. Mas se alguém lá ler uma palavra para você, orar por você, vai estragar isso? Não, ficou lá. Porque é um bem espiritual que é eterno. E a gente às vezes esquece disso. As coisas, né, que são eternas. Por isso que Jesus disse: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem corrói e consome, e onde os ladrões roubam e minam. Mas ajunteis para vós tesouros do céu, onde nem a traça, nem o ferrugem consome e corrói, e nem o ladrão rouba, mas mina. Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, Paulo doava para que a igreja, da sua vida, do seu tempo, dos alimentos espirituais, da sua instrução, das suas orações, dos seus ensinos. E a igreja recebia isso, retribuindo, colocando em prática, e agora mostrando um pouco também da gratidão, suprindo a necessidade dele, mandando dinheiro, mandando alimento, mandando alguém para ver como é que ele estava, e trocando essa correspondência. E Paulo é alegre por isso, né? Outro segredo aqui, gente. Eu lembro, aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Aprendi o segredo de viver bem em toda e qualquer circunstância. E olha, essa questão de aprender esse segredo aqui, de se referir a dar e receber. De doar, mas também de ser grato. De ser doador, mas também ser receptor. Agradecer quando recebe. E doar, e agradecendo por poder ter o que doar. Isso é bênção. E aí ele chega no 17. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Paulo está dizendo: olha, o que vocês fizeram é um investimento. O que vocês fizeram por mim, vocês estão depositando na conta de vocês. Por quê, gente? Porque Deus ia suprir. Isso é bênção de Deus. Supre. Ó, está ficando na conta de vocês. Eu tenho uma ilustração que eu gosto muito, de um camarada que era mocotó, mão de vaca, mão fechada. O cara não contribuía, não dizimava na igreja, né? E uma certa noite ele teve um sonho. Acho que eu já contei aqui, né? E nesse sonho o anjo pegava ele e falava assim: seja bem-vindo, você está chegando no céu e eu vou te levar para a sua casa. Ele ficou contente, né? E o anjo começou a andar com ele, ele viu uma mansão enorme, linda assim. É ali, anjo? Hoje não. Continuou andando, né? Ele começou a ver uns condomínios de luxo ali, o anjo não. Continuou andando, ele viu uns condomínios assim, menos luxo, assim, tipo BMH, tipo Dali Coutinho. É ali, anjo? Hoje não. Continuou andando, viu um bocado de casas populares. Isso, anjo, é ali? Hoje não, calma. Continuou andando e daqui a pouco subiu, nada, né? Daqui a pouco ele cansado, anjo, calma. Aí ele para assim, tinha uma tenda, gente. 4 estacas, uma lona em cima, uma tenda. O anjo falou: aqui que você vai morar. Ele falou: tá de brincadeira comigo, anjo. Jesus falou que ia preparar lugar, ia me buscar. Ele falou: então, é assim mesmo. A gente prepara lugar. Só que a gente prepara lugar com o material que você manda lá na terra. Você nunca dizimou, você nunca ofertou, então não tinha material nenhum para construir sua casa.
E nós anjos ficamos com pena de você, fizemos a vaquinha e está aqui a sua casa, essa terra. Aí ele acordou de supetão. Meu Deus, hoje mesmo como culto, eu vou falar para o tesoureiro fazer meu envelope de dízimo. Ajunteis para vós tesouro do céu. Não estou dizendo por isso que você tem que fazer isso para trocar com Deus, não. Mas Paulo está dizendo, quando a gente dá, quando a gente oferta, nós estamos fazendo um investimento em Deus. Paulo está dizendo, vocês estão acreditando na sua conta. Isso não é só nossas ofertas, não. Mas quando a gente socorre alguém, quando a gente oferece nosso tempo, quando a gente oferece nossos ouvidos para ouvir, quando a gente se doa para alguém, isso é crédito para Deus. E o que Paulo está dizendo? Olha, vocês estão investindo no lugar certo. Vocês estão fazendo com que tenha crédito na conta de vocês. E ele mostra isso no versículo 18 e 19. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Olha, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os benefícios que você enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Como é que é na sua Bíblia, Márcia? Versículo 17 e 18. Não que procure dádivas, mas procure frutos que abundem para a vossa conta. Mais bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável, aprazível a Deus. Olha, Paulo fala, vocês mandaram donativos para o Epafrodito e olha, está sobrando. Ele estava necessitado, mas ele não estava reclamando, ele tinha aprendido a viver. E agora está sobrando, ele aprendeu a viver com essa abundância, sem falar, não tem equilíbrio, porque o Senhor o fortalece. E ele fala, olha, isso que vocês fizeram é crédito na conta de vocês. E agora ainda fala, como uma oferta suave, não é isso? Como uma oferta suave, um aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Mesmo que para vocês fosse um sacrifício, isso é um sacrifício que agrada a Deus. Uma oferta de aroma suave. Os donativos, quando a gente leva mantimento para alguém na cesta básica, nós estamos fazendo isso. E eu já falei aqui uma vez, isso é verdade, né? A função da igreja não é ficar distribuindo cesta básica, né? Não. A função da igreja é pregar o evangelho para o indivíduo ir para o céu. Mas as outras coisas vêm. E quando a gente se converte, o amor de Deus vem, e a gente lembra lá da igreja primitiva, tinham tudo em comum, dividindo os seus bens e as suas necessidades. O Paulo está dizendo, e lembra, gente, que isso aqui não foi a Epafrodito foi lá levando um bocado de coisa que superabundou o que Paulo esperava. Mas lembra que Epafrodito estava doente, muito doente, que Paulo pensou que ia morrer. Veja o que isso fez na vida de Paulo, né? E aí o versículo 19, que coisa bonita. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha, vocês agora estão me suprindo, esse suprimento transborda. Paulo está dizendo, eu não tenho condições de retribuir, mas eu tenho um Deus que tem uma riqueza enorme em Cristo Jesus, que vai suprir todas as necessidades de vocês. Que bênção. Então, quando a gente está ajudando alguém, socorrendo alguém, nós devemos nos sentir como um agente de Deus, como um anjo. E Deus, por sua parte, também vai nos socorrer, vai suprir as nossas necessidades. E aí ele diz no versículo 20, a nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Ele está dizendo,
tudo isso aqui não é para a glória de vocês, é para a glória de Deus. Tudo que eu estou fazendo por vocês não é para a minha glória, é para a glória de Deus. Né? A Ele seja a glória para todos sempre. Então, quando eu estou investindo em alguém, eu estou anunciando a glória de Deus. Eu estou dando glória a Deus. Eu estou fazendo com que aquela pessoa tenha motivo de glorificar a Deus, porque, Deus maravilhoso. Veja, gente, é motivo de glória para Deus, tanto para quem deu, quanto para receber. Você que deu, Deus, obrigado, porque o Senhor lhe deu condições de abençoar alguém. Glória a Ti. Aí quem recebe, Deus, muito obrigado, porque o Senhor lembrou de mim. Glória a Ti. E outra coisa que a gente aprende com isso aqui é a nossa questão de ser grato às pessoas que nos abençoam, a gente mostrar gratidão. Paulo está mostrando gratidão, certo? Nós vamos ficar por aqui, não aqui, né? Nessa parte aqui. E a semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta para dar continuidade ao nosso estudo. Deus abençoe vocês, obrigado por terem vindo. Pai bondoso, obrigado por esse período de estudo. Mais uma vez, queremos reforçar que o Senhor esteja cuidando do teu servo, Diácono João, e se perdoe por essa cirurgia, que o Senhor guarde e proteja, que tem uma cirurgia maravilhosa. Leva para os nossos lares, nos protege e nos traga de volta à noite para o grande culto da ceia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E beleza? A igreja se importa com você. Amém. Até a noite, se Deus quiser.